Fique à vontade. Amado Pai e Senhor, te louvamos por iniciarmos mais um culto de adoração a Deus aqui neste lugar. Te somos gratos pelas pessoas, pelos irmãos, amigos que aqui vieram para cultuar a Deus conosco, para adorar a Deus conosco. Te louvamos por isso. Te louvamos porque aqui está o teu corpo, a tua igreja, a tua noiva, e nós te louvamos por isto, porque tu conheces a tua noiva, ó Pai, e estás reservando a tua noiva e guardando a tua noiva para a grande bodas do Cordeiro. Te louvamos por isso. Dá-nos a graça de cultuarmos o teu nome com reverência, temor, respeito, espírito de adoração e louvor. No nome de Cristo, amém. Em tua presença sou fortalecido. Vamos louvar a Deus. Gosto muito deste ano. Vamos ser fortalecidos agora. Onde as tempestades não
Você pode orar, vamos estar orando. Se você só quiser dizer glória a Deus, aleluia. Se você quer só dizer que Jesus é maravilhoso, que Deus é bondoso, mas fale alguma coisa. Abra a tua boca para dizer algo, para proclamar algo. Fostes chamados das trevas para proclamardes as virtudes de Deus. Fostes chamados para proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Atendamos ao chamado divino e proclamemos as virtudes de Deus, a bondade de Deus. Provai e vede que Ele é bom, a paciência de Deus, sua misericórdia, que são a causa de não sermos consumidos, sua imutabilidade, o Deus que não muda, aleluia. Jesus Cristo, o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente, glória a Deus. A fidelidade de Deus, passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Toda glória ao Deus que é. Cantemos agora a fidelidade de Deus. Tu és fiel. Declaremos isto, é uma oração também. É uma oração cantada, onde você declara a fidelidade de Deus, aleluia. Você louva a fidelidade de Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pelo perdão tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. Pelo poder, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor.
padecer, me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Esse cântico pode motivá-lo a você louvar a Deus, a você orar. Orar sobre a fidelidade do Senhor. Pensar nas orações que você tem feito. E saber que um dia elas serão respondidas. Porque Ele é fiel. Pensar que Ele não te abandona no meio da prova e da luta. Porque Ele é fiel. Saber que teu nome está escrito no livro da vida. Que ninguém irá arrebatá-lo das mãos de Deus. Porque Ele é fiel. Saber que Ele tem guardado o seu tesouro até o dia final, porque Ele é fiel. Ah, maravilha, maravilha do Deus que é fiel à sua palavra, fiel às suas promessas. Glórias e glórias ao nome do Senhor. Enquanto oramos, os irmãos que têm suas ofertas, seus dízimos, por favor, tragam ao gasofilácio. Enquanto oramos, vamos continuar orando. E os instrumentos vão estar dedilhando esse hino, Tu és fiel. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
Nosso irmão Lucas vai estar orando agora. Amém. Podemos sentar, irmãos. Queridos, as irmãs prepararam um caldinho para os irmãos, mediante R$5, né? Prepararam para vocês, para dar para vocês, fazer uma troca. Vocês dão R$5, levam o caldinho, não é? Se quiserem, pode tomar lá em cima também. Subindo a escada, vocês vão se deparar lá com a garagem, que é subindo a escada, vocês vão se deparar lá com a garagem, com a sala dos jovens, e lá está servindo o caldinho. E também no dia 17, irmãos, porque nós estamos com nossa ação lá no Parque Viaduto, nós estamos com 12 jovens lá já, estamos trabalhando a parte, né, de educação e ensino escolar, mas vamos começar já trabalhar a parte de informática. Já temos lá os computadores, falta muito pouco para começarmos. Mas nós, no momento, nós ainda não legalizamos a nossa entidade e precisamos de recurso. Então, as irmãs vão preparar uma feijoada para o dia 17 de agosto, um domingo. Vai ser lá no Parque Viaduto. Vai ser R$20 esse convite para esta feijoada. Se você puder adquiri-lo, não é? Às vezes você pode comprar e não ir, ou como você quiser. Mas eu gosto de avisar, eu acho que não vai acontecer isso, mas eu gosto de avisar que quando chegar lá e você comer a feijoada e você ver só que tem alguns grãozinhos de feijão, você não reclame, tá bom? É que o porco sumiu, tomou Doril. Então, os irmãos quiserem participar e ajudar, então procurem aí, aqui as irmãs não estão aqui, a irmã Elza, vai ser a irmã Elza, estão aí na cozinha servindo, mas eu estou dizendo que não estão aqui para estar, né? Mas a irmã Elza, a irmã Jussara, não é? E também a irmã Sandra estão disponíveis para estar pegando os seus nomes, não é? Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus e nós estamos caminhando em duas direções. Uma, seguindo o livro de Marcos. Nós falamos sobre o batismo de Jesus e em Marcos, logo em seguida, vem a tentação de Jesus. Só que aqui na tentação de Jesus, não cita como foi a tentação de Jesus. Nós estamos seguindo Marcos, os títulos de Marcos, mas sobre a tentação de Jesus nós vamos ler em Lucas, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 15. Mas estamos seguindo Marcos. Então nós estamos caminhando em duas direções, seguindo Marcos e também Efésios. Uma vez por mês nós estaremos falando sobre Efésios. Nós já falamos sobre Efésios, capítulo 1, 3. A próxima ministração de Efésios vai ser sobre Efésios 1, 4. Nós estamos indo devagar com Efésios, porque Efésios é um livro difícil de ser entendido. Não é? Difícil. Então, nós vamos caminhar devagar com Efésios.
E os evangelhos, como são mais fáceis, nós vamos, usar mais. Vez por outra, nós podemos usar Salmo ou Velho Testamento, mas o que nós mais vamos trabalhar é o Evangelho de Marcos e Efésios. Então, como eu disse, na sequência de Marcos, agora vem a tentação de Jesus. Mas em Marcos, está muito abreviado ali a tentação de Jesus. Nós vamos pegar uma explicação da tentação de Jesus, mais expandida, em Lucas 4, 1 até o 14. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então levou-o a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Cristo, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Senhor, dirija-nos e guia-nos na tua palavra, mercê da tua misericórdia e da tua compaixão. No nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu quero propor para os irmãos que toda esta tentação teve apenas um único alvo. Onde Satanás queria atingir Jesus, para nós vermos que Satanás nos ataca da mesma forma. Mas antes de vermos isto, vocês devem se lembrar que quando nós falamos do batismo de Jesus, nós falamos da sua humilhação. E aqui acontece Jesus se humilhando e aceitando ser tentado pelo diabo. Ele não precisava passar por isso se ele não quisesse, mas ele aceita ser tentado. Então, é uma espécie também, faz parte desse esvaziamento de Cristo, de sendo em forma de Deus, não ter por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, sendo obediente em tudo, e obediente até em aceitar ser tentado e enfrentar o diabo. É interessante, irmãos, na nossa vida, que nós nunca vamos passar por uma experiência dessa, de enfrentarmos o diabo cara a cara. E aqui Jesus enfrentou o diabo cara a cara. O diabo dialogou com Jesus, Jesus dialogou com o diabo. No que o diabo queria atacar Jesus, e é no que ele nos ataca, na sua identidade. Irmãos, este assunto dá pano para manga, mas nós vamos, não é? E nós vamos perceber este assunto da identidade. Muitas vezes nós não vemos esse assunto de maneira clara, de Satanás atacando a nossa identidade, mas dentro da literatura,
principalmente um autor de natureza alemã, Bertold Brecht, que, além de escrever poesia, também foi um dramaturgo, escreveu peças para teatro. Então, na obra de Bertold Brecht, nós vemos isto bem claro, como o diabo ataca a nossa identidade. Em outras obras também, literárias também, nós vemos isto bem claro quando os escritores profanos abordam determinadas situações em que nós percebemos claramente esse ataque maligno à identidade. Como que é isso? O que eu quero dizer? O diabo queria pôr dúvida em Jesus quanto à identidade dele de ser filho de Deus. Então, nas 3 tentações, tem o mesmo objetivo: atacar a identidade de Jesus. Mas será que você é Deus? Prove que você é Deus. Se você é Deus, isso não vai acontecer com você. Então, um dos ataques do diabo, o primeiro foi: você não é Deus? Então, para que passar fome? Deus não precisa passar fome. Deus pode tudo. Então, mande que essa pedra se transforme em pão. E observe o seguinte, que esse ataque da identidade, se Jesus aceitasse o ataque do inimigo, ele estava como que negando o que ele era. Ele estava aceitando o jogo do diabo. Então, se o diabo estava dizendo para ele provar que ele era Deus, se ele entrasse na tentação e provasse para o diabo que era Deus, ele estava destruindo a sua identidade de filho de Deus, porque Jesus não precisa provar que ele é o filho de Deus. Ele iria provar através da autoridade dos seus ensinos, através da autoridade da sua vida e através da autoridade do seu sacrifício e através da sua ressurreição e ascensão. Ele tinha um caminho para deixar claro para o homem que ele era o Filho de Deus. Se ele procurasse provar para o diabo se ele precisasse provar para o diabo que ele era o Filho de Deus, isso seria um absurdo. E Jesus rejeitou totalmente essa proposta do maligno. Eu acho interessante a segunda tentação, quando o diabo não fala se tu és o Filho de Deus. Mas o diabo, olha o que ele faz. Escuta aqui, é como se ele dissesse para Jesus: escuta aqui, não vamos disputar nada, não. Para que nós vamos disputar, né? Você está aqui nesse mundo para conquistar o mundo, mas você não precisa conquistar esse mundo, eu dou esse mundo para você. Para que nós vamos brigar? Aqui a tentação do diabo é o seguinte: é uma tentação onde ele está atacando a identidade de Jesus. É a mesma coisa que dizer: se tu és o Filho de Deus, você não precisa sofrer, você não precisa morrer na cruz. Para que você vai passar por tudo isso que está delineado por você? Corta isso daí, para com isso agora. Vamos fazer as pazes, vamos nos abraçar, e eu vou dar todo mundo para você. Como que a identidade de Jesus estava sendo atacada aí? O diabo estava como que dizendo: você é igual a mim, você está na mesma que eu. Que negócio é esse de você ser filho de Deus? Fica na minha, nós somos iguais. Eu tenho o meu reino, você tem o seu, mas eu dou esse para você. Eu dou todo o reino do mundo para você. Basta você entrar num acordo comigo, a gente se abraçar, você também me aceitar, eu aceitar você, e está tudo na boa. Esse foi o ataque do diabo à identidade de Jesus. Eu não vou comentar a última, porque a última é o fecho. É a última tentação, a resposta de Jesus na última tentação, ela vai como que comprovar essa tese que eu estou trazendo para os irmãos, de que o diabo atacou a identidade de Jesus. Muito bem.
Assim como o diabo atacou a identidade de Jesus, ele ataca a nossa identidade. Em que situações? Hoje nós corremos o risco, o cristianismo hoje está numa encruzilhada. O evangelho hoje está numa encruzilhada muito difícil. Porque hoje nós corremos o risco do quê? De achar que o cristão não passa por provas, que o cristão não passa por tentações, que Deus está sempre nos livrando de tentações. Nós podemos dizer que hoje, dentro dos evangélicos, o que os evangelhos creem é no chamado Deus ex machina. O que é o Deus ex machina? Num teatro antigo, eles propunham que Deus sempre estava livrando os outros dos males. Então, existia como que uma máquina onde, quando a pessoa estava se afundando, vinha um personagem como que segurado no ar, assim, através de cordas, e arrancava aquela pessoa. Então, era uma espécie de máquina que arrancava o personagem central do sofrimento, da prova e da luta. Daí nasceu uma expressão muito usada, essa expressão é usada mesmo, Deus ex machina. Então Deus é uma máquina, onde você diz, ai, Deus está lá. Onde você diz, ui, Deus está lá. Aonde você está em perigo, Deus está lá e Deus te livra. É interessante que numa dessas quartas-feiras, por favor, eu não estou tecendo uma crítica, eu estou procurando dizer uma realidade. Numa dessas quartas-feiras, nosso pastor João estava contando a experiência, e essa experiência é real. É verdadeira essa experiência. Aconteceu isso num certo lugar, numa tribo de índios, em que os missionários estavam lá, e os índios cercaram o lugar onde estavam os missionários, e não tinham jeito, eles iam morrer mesmo, os índios iam matar. Toda a tribo cercou, e a tribo estava preparada para matar os missionários. Mas eles não mataram. Tempos depois, eles conseguiram contato com essa tribo. Aí eles perguntaram, escuta, vocês não estiveram lá naquela noite? Tivemos. Vocês não iam nos matar? Ia. E por que vocês não nos mataram? É porque nós vimos gigantes, homens vestidos de branco, poderosos, guerreiros poderosos, rodeando a cabana de vocês. E nós não podíamos com aqueles guerreiros. Eles eram mais fortes e mais poderosos do que nós. Sim, isso é motivo para glorificar a Deus. Isso é motivo para exaltar a Deus. E é um exemplo de livramento. Então, há ocasiões em que Deus realmente livra. Porque é plano de Deus livrar. Eu não sei em que ocasião que Deus vai livrar ou não. Mas há ocasiões que Deus não livra. Que Deus permite o sofrimento. Então, nós temos também na história missionária aquele caso creio que eram 5 jovens da Asa de Socorro. A Asa de Socorro é uma espécie de ministério que trabalha com avião. E eles vão em tribos, assim, em aldeias, vai com avião, vai lá, leva também medicamento, leva vacina. É um ministério chamado Asas de Socorro. E esses jovens eram jovens relacionados que, parece-me, que foram formados na palavra da vida. Quando o avião para na praia, e esses 5 jovens saem da praia, os índios vêm de encontro dele, e eram jovens novos, e matam os 5 jovens. Essa história ficou registrada nos anais da história missionária. Então, num caso, Deus livrou. No outro caso, Deus não livrou. Porque Deus tem um propósito em tudo. Quando Ele livra, quando Ele abençoa alguém ou sara, tem algum propósito oculto e escondido. E quando Ele permite o sofrimento, também tem um propósito. É interessante que John Piper, agora estou me lembrando de John Piper, estou me lembrando por causa do livro dele, né? Ele escreve um livro onde fala
sobre o sofrimento de alguns homens de Deus, não é? Alguns homens de Deus. Cita até o sofrimento de Davi Brainerd. Foi tremendo, a vida de Davi Brainerd foi tremendo o sofrimento de Davi Brainerd. Então, o título do livro dele é O Sorriso Escondido de Deus. Olha que título poético. E esse título poético ele usa para esse livro, onde ele mostra o sofrimento de filhos de Deus. Então, observe que Satanás nos tenta na nossa identidade. Como é que Deus permite, não é, que 5 jovens, na flor da mocidade, começando o ministério, indo de avião abençoar uma tribo, permite que esses jovens morram? Será que esse Deus é Deus? Será que esse Deus nos ama? É assim que Satanás nos ataca na nossa identidade. Quando Jesus foi atacado na sua identidade, o que aconteceu? Jesus respondeu com a palavra de Deus. Quando nós somos atacados na nossa identidade, que Satanás quer dizer para nós: escuta, você não é filho de Deus, porque então qual é a nossa resposta? Eu creio que eu sou filho de Deus, porque está escrito na palavra de Deus: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós temos que responder com a palavra, quando o inimigo nos taca com dúvidas quanto à nossa identidade. E ele nos ataca, e atacou Jesus quanto à sua identidade. Eu quero avançar um pouquinho mais nesse assunto, mas eu quero ir no fecho aqui para comprovar que Satanás estava atacando Jesus na sua identidade. Na última tentação, Satanás disse assim: então Jesus levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Há uma coisa escondida aqui nessa palavra, né? Você pode notar claramente quando você vê. O que Jesus disse para Satanás? Eu sou teu Deus, eu sou teu Senhor, eu mando em você, você está embaixo da minha mão e da minha autoridade, e você não vai me tentar. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus afirma aí? Ele reafirma a sua autoridade, não é? Ele reafirma a autoridade que Deus deu para ele. Quando somos atacados pelo inimigo, nós temos que fazer o quê? Seguir os passos de Jesus e reafirmar a nossa autoridade. Nós temos autoridade. Quando Jesus diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide, ele estava dizendo para nós: assim como foi dada autoridade para mim, assim como foi dado todo o poder para mim, também eu dou autoridade para vocês, para que vocês não sejam dominados, não sejam presas do maligno, mas para que vocês vençam o poder do mal. Muito bem, aqui está uma lição extraordinária para nós. Por quê? Qual é o principal meio de nós vencermos o nosso inimigo? É o conhecimento da palavra de Deus. É nós sabemos o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Há uma tentação que nos é desferida, e aqui eu tenho que ter muito cuidado para falar nisso, muito cuidado, porque a pessoa que já gosta de errar já vai entrar pelo caminho do erro. Então, preciso ter cuidado com isso. Quando eu mencionei para vocês o autor, o escritor alemão Bertolt Brecht, ele vai citando nas obras dele, e ele vai questionando uma coisa. Ele vai dizendo: eu sou dois. Porque às vezes
eu sou uma pessoa que faz o bem, outras vezes eu sou uma pessoa que faz o mal. E ele vai citando histórias dentro da dramaturgia disso, ele vai citando sobre este assunto e falando e até levantando personagens que uma hora agem de uma forma, outra hora agem do outro, são bipolares. O que acontece conosco nesse sentido da nossa identidade? Qual o cristão que não comete um erro na sua vida ou um pecado na sua vida? Jesus Cristo mesmo disse para aquela multidão que queria atirar pedras na mulher, e Jesus disse para a multidão: se algum de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém conseguiu atirar uma pedra naquela mulher, porque todos eram pecadores. Quando nós cometemos um erro, ou quando nós vemos alguém cometer um erro, nós a questionamos. Não somos filhos de Deus? Como é que podemos errar? Não é verdade? Quando nós nos pegamos falando mal de uma pessoa, puxa vida, não era para eu ter falado isso, e eu falei. Estou citando um caso simples, pequeno, mas há outros casos em que o cristão peca e depois ele se pergunta: eu sou dois? Então, observem o seguinte, que isso é uma questão de identidade que o diabo nos ataca. A questão do velho homem e do novo homem. Então, muitas vezes, eu raciocino errado e penso assim: bom, uma hora eu deixo o meu homem velho falar, e aí eu me esbravejo. Essa é a expressão que nós usamos. Ele o deixou, é o homem velho que falou nele. Bem, mas dentro desse princípio de identidade, o que Jesus nos fez? Filhos de Deus. O que Jesus nos fez? Nova criatura. Eu não sou ao mesmo tempo nova e velha criatura. Eu não sou ao mesmo tempo novo e velho homem. Jesus me salvou, Jesus me transformou e Jesus me deu uma identidade. Eu sou sempre novo homem. Irmãos, isso é uma coisa muito importante para aprender. E eu vou dar um exemplo disso. Mas se você é novo homem, você diz que não há nenhum crente que peca, como é que o crente pode ser um novo homem? Olhem para essa garrafa, vocês vão entender. Olhem bem para esta garrafa. Olhem bem para ela. Estão vendo essa garrafa? Vocês sabem quando o velho homem cai, quando o homem perdido, que não tem Deus, cai? Vocês sabem quando ele cai? Cai daqui para baixo. Estão percebendo? Ele cai daqui para baixo. Ele é velho homem. Ele é um homem feito em pecado. Quando ele cai, ele não se arrepende. Quando ele cai, ele não se humilha. Quando ele cai, ele é orgulhoso, não confessa seu pecado. Quando ele cai, ele é orgulhoso, não pede ajuda. Quando ele cai, ele esconde seu pecado. Cai daqui para baixo. E o novo homem? Observem a garrafa. Para que vocês entendam, o novo homem cai daqui até aqui. Daqui até aqui. Ele não passa daqui. Ele não passa da garrafa. Porque quando ele cai aqui, ele já não suporta mais seu pecado. Estão entendendo? O novo homem não suporta ficar no pecado. O novo homem não suporta persistir no erro. Então, quando ele cai como um novo homem e não deixa de ser novo homem. Porque imediatamente ele já busca Deus, ele já se compõe com Deus, ele se arrepende, ele abandona seu pecado e ele não volta mais para o seu pecado. Ele cai daqui até aqui. E caindo daqui até aqui,
ele já volta para aqui, para o ponto mais alto da garrafa. Vocês entenderam o que é cair como novo homem e o que é cair como velho homem? Faz sentido, Júnior? Aí está uma coisa simples de entender, quem quer entender, mas que o diabo nos ataca. Por quê? Se você diz uma mentira, sua mulher pega, olha, você disse que pagou aquela conta do cheque especial e você não pagou, está lá. Peguei, encontrei lá no meio da correspondência a fatura do cartão, você não pagou, você mentiu. O que você vai fazer? O que você tem com isso, mulher? Eu sou dono do meu dinheiro, eu faço o que eu quero. Não é? Se você reage assim, você está caindo daqui a aqui, você não é novo homem, coisa nenhuma. Mas se você é novo homem, você cai daqui. Ô, esposa, tá certo, eu pisei na bola, hein? Pisei no tomate, pisei feio. Tá? Eu vou consertar isso daí, eu não pude por causa disso e tal, não sei o quê. Aí ela vai falar assim, bom, eu vou tirar um pouquinho do meu dinheiro, vou te ajudar você a pagar o seu cheque especial. Então, veja bem, o novo homem, ele cai daqui até aqui. Porque ele caindo daqui até aqui, ele logo se recompõe. Mas o diabo nos ataca. O diabo mostra para nós o nosso erro e fica mostrando. Ah, você fez isso. Olha, você não é filho de Deus. Olha, Deus não te ama. Olha, você perdeu a salvação. Olha, o seu nome agora não está mais escrito no livro da vida. Ele nos ataca sim. Mas se nós tivermos firmeza na palavra de Deus, nós vamos responder, não, eu estou em Cristo. E a palavra de Deus declara peremptoriamente, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu posso ir mais longe. A palavra de Deus diz, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Aquele em cujo coração o Senhor não encontra engano. E porque o Senhor não imputa pecado a este homem? Porque este homem se voltou para Deus e o pecado dele foi imputado em Cristo. O pecado dele foi jogado na cruz. Então o Senhor não imputa pecado àquele que está em Cristo, porque aquele que está em Cristo, Cristo já levou os seus pecados, já levou as suas misérias e o fez um novo homem. Onde o diabo vai te tentar? Na sua identidade. É importante que você reafirme a sua identidade de filho de Deus, sua identidade de nova criatura. É importante que você reafirme isso diante das provas e das lutas que vocês passam. Hoje ainda de manhã, quem esteve aqui de manhã, nós estivemos falando sobre Davi. E Davi, a experiência que nós falamos do Salmo 42, quando Davi fala, um abismo chama outro abismo, aos ruídos das suas catadupas, todas as suas vagas e ondas caíram, passaram sobre mim. Então eu pude explicar que muitas vezes nós pensamos que um abismo chama um abismo, significa que um pecado leva a outro pecado. Isso não deixa de ser verdade. Mas no caso de Davi, ele estava dizendo, a minha tribulação grita para outra. Quer dizer, se eu estou ali naquele estado de miséria, aquele estado de miséria, de angústia, de dificuldade, está gritando, venha mais tribulação, que venha mais angústia. E aí vem mais angústia. Um abismo chama outro abismo. Aí aquela angústia que vem, ela grita para outra, venha mais, venha mais. E ele vai expressando isto. É uma situação que ele estava vivenciando. Nós sabemos que ele teve uma luta, que ele passou pela luta. Nós sabemos que Deus, porque foi uma situação que ele estava sendo perseguido. Nós sabemos que Deus mudou a situação dele, que ele deixou de ser perseguido, que Saul foi derrotado, mas ele passou por esse período. Não é? E a pergunta é, ele passou só por esse período, não teve outros? Teve outros. Não é? Davi é um exemplo, ele teve uma queda terrível na vida dele. Mas o que é que ele fez? Ele ficou todo bonitão?
Ele ficou todo cheirosão? Não, se vestiu de saco, se vestiu de cinza, se humilhou, aceitou a repreensão do profeta, chorou amargamente. Salmo 51 é um exemplo de como Davi pega o Salmo 51. É Salmo 51? Deixa eu ver se é mesmo. Quem tem boa memória, me diga. Tem alguém de boa memória? É Salmo 51 mesmo? É? Onde ele diz, tem misericórdia de mim, onde ele diz, cria em mim um coração puro, não é? Salmo 51. Leia Salmo 51. É um salmo de confissão. Não é? Salmo 32, salmo de confissão. Ele confessa o seu pecado. Confessei-te a minha maldade, o meu pecado não encobri, dizia ele. Então veja bem, Davi teve também tribulações e ele foi desafiado quando estava no meio das tribulações, tentado. No Salmo 42 que nós lemos de manhã, os seus inimigos diziam, onde está o seu Deus? Era o diabo. Era o diabo. Não deu tempo de eu falar tudo. Era o diabo, era Satanás, que estava tentando Davi, dizendo, você não tem um Deus? Por que o abismo vem um outro abismo sobre você? Não é? E ele fica naquela. Uma hora ele se agarra em Deus, tem uma esperança, tem fé, outra hora ele está lá embaixo. Mas ele passa por essa travessia. E ele vence essa travessia. Não é? Então, observe o seguinte, que Satanás, no meio das lutas que vêm sobre nós, ele nos tenta contra a nossa identidade. Você não é filho de Deus? Deus não te salvou? Seu nome não está escrito no livro da vida? Não está escrito que você vence? Como é que você está nessa situação? Mas nós devemos nos voltar para a palavra e reafirmar aquilo que a palavra de Deus diz. Também somos tentados quando falhamos de alguma maneira. Quando menos esperamos, eu já disse coisas para minha esposa que eu pensei que nunca ia dizer, foi uma vez só na vida, né? Todo esse período aí, faz mais ou menos 5 com 43, faz 53 anos que eu caminho com ela, só isso, 53 anos. Então, nesses 53 anos, apenas uma vez eu fui grosso demais com ela, fui grosso. Fui demais, né? Até hoje eu lamento. Quando a gente peca, a gente tem que lamentar sempre, não é? Tem que estar sempre nos voltando, pedindo perdão, para que não caiamos mais. Mas o que acontece? Errei, pedi perdão para ela. Numa reunião aqui da igreja, falei para a igreja, eu fiz isso com a minha esposa, fui grosso com ela, eu estou pedindo perdão aqui junto com os irmãos. Não é? Então, é porque às vezes o nosso orgulho é tanto, irmãos, que nós temos que chamar os irmãos e falar, irmãos, um conjunto de irmãos, ou um monte, ou 5 ou 10, eu fiz isso. Eu pisei no tomate feio, não é? E eu estou aqui confessando. Então, veja bem, esse é o novo homem, que cai daqui até aqui. Mas se nós não tivermos firmados na palavra de Deus, o diabo vai nos atacar quanto à nossa identidade, e nos atacando quanto à nossa identidade, nós vamos ficar pessoas frágeis, à mercê de outras tentações, à mercê de provas e lutas, e vamos ser vencidos e vamos ser derrotados. Jesus venceu o diabo pela palavra. É um dos instrumentos que nós temos, conhecer a palavra para vencer o nosso inimigo, conhecer bem a palavra, para que possamos repetir a palavra, dizer a palavra para o inimigo, falar para ele que a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz isso, não é? A palavra de Deus diz, pisareis em serpentes e escorpiões, pisareis no poder do inimigo, não é? Então a palavra de Deus nos traz ânimo, vitória e palavras que nos ajudam a vencê-lo. Jesus o venceu pela palavra. Jesus não aceitou que o diabo colocasse na sua mente ou coração que ele não era o Filho de Deus, mas ele reafirmou isso com poder e com autoridade. Você também, reafirme para os poderes das trevas, para você mesmo, que você não é uma pessoa condenada, uma pessoa destinada para o inferno, uma pessoa que será derrotada, mas você é uma pessoa vocacionada
para reinar com Cristo e assentar-se com Cristo nos reinos celestiais. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos cantar Só em Jesus. Minha esposa recomendou que eu terminasse 21 e 20. Eu vou terminar 21 e 20. Ué, mas você tem que ir além do que ela manda, né? Vamos louvar a Deus. Vamos ficar em pé. Só a letra deste hino é uma pregação maravilhosa, presta atenção. Só em Jesus esperarei, Ele é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más. Ele é meu Deus, consolador, firmado estou em seu amor. Só em Jesus que se encarnou, poder de Deus, um frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, por sua morte vivo estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão, mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Jesus, grande vitória conquistou, não viu pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa, livre sou. Esse é o poder de Cristo em mim. Do meu destino Ele cuidou, desde o início até o fim. E uma força poderosa, sua mão me arrancar, até com Ele me encontrar. O seu poder me vai
Aleluia. Senhor, queremos interceder por aqueles, ou por todos nós, quero me incluir nessa intercessão, por todos que são fustigados pelo poder das trevas, com muitas tentações, muitas lutas, muitas provas, muitas tempestades, ó Pai, de toda sorte. Nós queremos estar orando a Deus e clamando a Ti, para que nós sejamos fortalecidos por Ti, para que possamos resistir o diabo, como Tua palavra diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Nós resistimos agora às suas tentações, nós resistimos agora às suas armadilhas, nós resistimos agora às suas propostas, ó Pai, e declaramos, Senhor, tanto a Ele como aos céus e como a todos, que nós somos filhos de Deus, porque, Senhor, todos aqueles que nele creem, que creem em Jesus, são feitos filhos de Deus, que não nasceram nem da vontade do varão, nem da carne, mas que nasceram do Filho de Deus. Como filhos de Deus, sabemos que a nossa herança está guardada, sabemos que o inimigo não roubará a nossa fé, sabemos que estaremos firmes até a nossa chamada à glória, ou quando morrermos, ou quando formos arrebatados, nós temos a confiança que o Senhor nos guarde. Então nós resistimos ao poder das trevas nesta noite, que quer dizer mentir para nós e fazer-nos crer que nós não somos filhos de Deus, que nós não somos nova criatura em Cristo Jesus. Mas, Senhor, nós queremos agora abraçar a Tua palavra e dizer: não, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Se cairmos, não ficaremos deitados, seremos levantados pelo poder da mão do Senhor. Sabemos onde é a fonte carmesim, sabemos aonde está a cruz, e nos banharemos no sangue precioso de Jesus. Por isso, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nem a morte, nem a enfermidade, nem o poder da espada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Filhos de Deus, novas criaturas em Deus, chamados para vencer, vocacionados para os céus. No nome de Cristo, amém. Estamos despedidos.